O capítulo 1059 de One Piece foi excelente e trouxe várias novidades, dentre elas o objetivo do Barba Negra bradado no capítulo 956, o resultado do encontro entre Boa Hancock e Kobe, que contou com a interrupção desse Yonkou, a revelação da nova arma da marinha que promete substituir os Chichibukais, a existência de um poderoso ex-pirata Rocks, que pode ter uma participação maior do que a gente imagina, além de poder ter revelado finalmente quem é o Homem com Crocos nessa capa, e vários outros detalhes que só em uma segunda ou terceira leitura a gente acaba percebendo, e é por isso que eu decidi trazer um vídeo comentando um pouco mais a fundo alguns eventos que vimos no decorrer desse capítulo e, claro, fazer uns comentários mais aprofundados em certos tópicos. Tipo o meme que a gente falou na live de domingo, de ontem, sobre o Zoro simplesmente solar todos os novos pacifistas. Que bom, você vai ver logo mais que tem um detalhe aí bem curioso no meio disso e evidencia uma verdadeira vantagem do Zoro contra os serafins. E claro, a gente também vai comentar desse tema maravilhoso que você viu na thumb e provavelmente no título, nessa possibilidade aí que tá rodando a comunidade mundial de One Piece sobre o Crocodile ser uma antiga imperatriz de Amazon Lily, e fica ligado que isso pode dar sim uma mexida na sua cabeça. Vamos por partes para deixar tudo bem explicado e não se esquece de deixar aquele like que ajuda pra caramba, tá? Se inscrever no canal se você ainda não é inscrito. E é isso, tá? Eu sou o Lipe e simbora agora pra esse vídeo. Parte 1, Rayleigh e Hancock. Então bora começar falando do relacionamento de Hancock com Silvers Rayleigh, que me chamou bastante atenção, porque desde que foi apresentada, a mulher mais linda do mundo sempre é mostrada numa postura de dominância, de pé com o queixo levantado, olhando para os outros como se estivesse menosprezando com desdém. Até quando Barba Negra tá segurando seu pescoço, a gente nota que seu olhar de menosprezo absolutamente não muda. Talvez até esteja mais forte do que nunca. E os únicos momentos que Hancock não tem essa postura imponente é na presença do Luffy, claro, mas esse capítulo também mostrou uma imperatriz mais fragilizada, de joelhos, cabeça baixa, olhar abatido e até mesmo apoiada no colo de Silvers Rayleigh. A gente já sabia que eles tinham uma boa relação porque, além do Luffy e antes do próprio protagonista, ele era o único homem pela qual Hancock não sentia ódio e conseguia manter alguma relação. E quando Rayleigh fala que nenhuma mulher é permitida no treinamento do Luffy, ela até chega a puxar o nariz dele revoltada, com um certo desrespeito talvez, mas num alívio cômico ali, que já mostra certa intimidade entre os dois. Talvez ela tenha agido dessa maneira, mais impulsiva, porque estavam proibindo ela de ver o seu amado, e quem tá apaixonado, coração ali palpitando, sabe como isso pode ser doloroso. Esse painel no capítulo 1059 dá realmente uma ideia de proximidade entre os dois personagens, provando que ela se sente segura o suficiente para se mostrar vulnerável na presença do Rayleigh, como se esse homem fosse uma figura paterna de apoio para ela. E como agora foi confirmado que a Shaki era a antiga imperatriz de 2 gerações atrás, faz mais sentido do que nunca, que ela o veja, o Rayleigh, como um pai, como um avô, enfim, mais precisamente, uma figura familiar. E eu achei esse pequeno momento dentro desse painel muito significativo, porque como autor não é fácil você passar um entendimento através de uma imagem tão singela e te fazer entender a natureza de um relacionamento, mas esse quadro é perfeito e traz uma profundidade ainda maior para cada um dos personagens e na relação entre os dois. É realmente impressionante como Oda consegue dar vida aos personagens e ao relacionamento deles de forma tão natural, profunda e real, mesmo que eles não tenham tanto tempo assim de tela. E antes da gente passar para a próxima parte, vale me aprofundar aqui num tópico que a gente comentou na live de ontem, e eu disse que ia dar uma estudadinha ali melhor, para trazer mais esclarecido, e me relembrou algumas coisas bem legais. É o seguinte: como foi mostrado, a Gloriosa foi a imperatriz de 3 gerações atrás. A Shaki foi a imperatriz de 2 gerações atrás. Uma outra mulher que morreu da doença do amor foi a imperatriz de 1 geração atrás. E a Boa Hancock é a atual. E uma das perguntas que rolou foi: então, seguindo essa sucessão de imperatrizes, isso quer dizer que a Shaki é a avó da Hancock? Não, porque na real, a Hancock, a Sandersonia e a Marigold foram adotadas pela Gloriosa, que as encontrou quando estava navegando pelos mares.
essa antiga líder Kuja deixou Amazon Lily e foi pro mar depois de se apaixonar por um homem cujo nome não foi revelado. Durante essa jornada, ela encontrou Hancock com 12 anos e suas irmãs, um trio de Kujas que havia desaparecido e conseguiu escapar de Marejoa depois de 4 anos de escravidão. Assim, ela as adotou, então a Hancock não tem nenhuma relação de sangue direta com nenhuma outra imperatriz de Amazon Lily, mas claro, né? Claro nada. Deve ter ascendido ali ao trono da região por ser uma espécie de filha adotiva da Gloriosa, de uma antiga imperatriz. O que continua, na verdade, sendo meio esquisito, tá? E estranho, e deixa bem nebuloso como funciona a sucessão das piratas Kuja, visto que quando a Gloriosa abandonou a Amazon Lily e depois voltou pra ilha, ela foi considerada como uma verdadeira traidora e a galera não tá dando tanta moral assim pra ela não. Então o fato da Hancock ser meio que filha adotiva dela, talvez não tenha contado pra absolutamente nada. Se bobear, o sistema de sucessão das piratas Kuja é através, mano, da força ou outro tipo de eleição que não necessariamente seja hereditária. Visto isso, por mais que a Shaq seja antecessora da Hancock, ela não é a avó dela e nem tem um laço familiar biológico, assim como a Gloriosa com a Hancock. Mas claro, devido à linha de sucessão do trono das Kuja ser uma verdadeira doideira, né, bem incerta como a gente vê, todo mundo ali é uma grande família, né? Uma grande família. De todas as formas, por mais incerto que seja, isso não impede que a Gloriosa, de idade desconhecida, seja de fato a mãe da Shaq, que tem 64 anos. Olha o olho aí, ó. O olho. Igualzinho. Se bobear como a relação da Shaq com Rayleigh prosperou e a da Gloriosa com sua antiga paixão não, o Oda fez uma brincadeira aí canônica igual em SBS. Uma que deu certo, tá novinha linda, e outra que deu tudo errado. Não tá mal, né? Porque, pô, deve ter pra lá dos seus 90 anos, mas certamente não conservou sua juventude como sua, abre aspas aí, né, suposta filha. E no conceito do Oda, eu acho que ele colocaria ela como mãe, né? Só a gente vê como seria a Robin mais velha e a Nami mais velha, caso tudo desse certo ou tudo desse errado. O Oda tem um padrão ali do que é beleza e do que não é. Não tô me botando numa saia justa aqui não, né? Pelo amor de Deus. No fim das contas, a líder das Kuja não parece assumir o trono através de sua linhagem sanguínea, mas sim, né, em algum outro método ali. E como a gente já percebeu, elas aparentemente glorificam bastante o que é o combate, tendo uma belíssima arena bem no meio da ilha. Pode ser então que a hierarquia seja definida através da força. Isso justifique porque a Hancock, a mais forte, tá ali no trono de Amazon Lily. Como, supostamente, eu acho que seria a Shaq, que nos seus tempos ali de glória também, deveria ser uma verdadeira monstro. Um verdadeiro monstro. Uma verdadeira monstra. Uma verdadeira monstra. Parte 2, Zoro e Serafins. Antes disso, já deu uma olhada na nossa loja totalmente repaginada com fretes reduzidos para todo o Brasil? Já tiveram relatos aí de regiões que o frete diminuiu de R$70 para 20 e de 64 para apenas 15. Então a gente ouviu vocês, tá? Viu que uma das maiores reclamações sobre a Chapéus de Palha era o frete e demos um jeito de mudar isso aí. Então vai lá, checa as novas estampas, o novo layout que deixa muito mais fácil navegar pelo site e aproveita que agora a partir de R$250 em compras o frete é grátis. Como a gente provou com apenas factos na live de ontem, o Zoro vai amassar qualquer serafim que aparecer na sua frente devido à sua alcunha ali, né, de caçador de minorias. Mas agora sério, o Zoro tem uma vantagem considerável em enfrentar qualquer novo pacifista em relação à grande maioria dos personagens em One Piece. A Marigold comenta e a Sandersonia complementa. Mesmo depois de tudo, não havia nenhum arranhão naqueles dois. E durante a luta do Zoro contra o King, a gente viu a resistência absurda de um lunário que mesmo o Zoro, depois de vários golpes, não tinha conseguido superar. Até perceber, né, que quando a chama em suas costas apaga, o King fica mais rápido, mas consequentemente sua defesa fica mais fraca. E só ao descobrir isso, né, esse segredo, que ele foi capaz de devidamente solar o King com um golpe insano. Mas até esse momento em que ele descobre isso,
O King mal tinha tomado um arranhão no corpo, mesmo já tendo tomado golpes diretos de espada do Zoro. Então os serafins, que possuem a genética dos lunários, também contam com uma resistência totalmente fora do padrão e possuem esse segredo de fragilidade escondido em suas chamas. Então o Zoro, por já saber desse segredo e ter experiência na luta contra um lunário, o que um número muito minúsculo de pessoas devem ter, certamente teria uma vantagem maior que os outros personagens quando enfrentaram um serafim. Mas claro que quando se trata dos chapéus de palha, o Zoro, obviamente, ou pelo menos a gente espera, né, que ele vai revelar para os seus nakamas essa peculiaridade dos lunários, os ajudando a derrotar esses monstros, que vão ser adversários muito difíceis, porque deixaram a Hancock bolada e o Barba Negra assustado. Então o Zoro tem um bom potencial para dar uma solada num serafim, visto que ele já enfrentou um lunário, e nessa ocasião em Amazon Lily, parece que ninguém notou o segredo por trás da quase invulnerabilidade dos serafins, que inclusive, se bobear, dependendo da tecnologia acrescentada neles, podem ter um corpo artificialmente mais resistente que de um próprio lunário com a chama ali apagada, né? No caso, no seu momento de vulnerabilidade. Então, pois é, tá? O homem que nunca rezou pra Deus tá preparado aí pra dar uma solada nos mais próximos de Deus na hierarquia celestial. Parte 3, Ochoko e o Homem da Cicatriz. Também durante a live de ontem, o Marcos Vini Alves falou sobre a possibilidade do Ochoko ser o Homem da Cicatriz mencionado por Kid no final do arco de Wano. E quais seriam os principais motivos para isso? Primeiro é porque o Ochoko é um ex-pirata Rocks e isso é um bom indicativo de que ele sabe grandes segredos desse mundo. Pelo menos os piratas Rocks mais renomados sabiam de informações muito únicas. O Shiki sabia das armas ancestrais, Big Mom e Kaido detinham esse conhecimento, assim como também sabiam dos Road Poneglyphs, Barba Branca aparentemente sabia de tudo isso e até um pouco mais. E boa parte dessas informações parecem ainda, como a gente pode ver, ter uma origem em comum: a tripulação dos Rocks, onde esses segredos poderiam ser disseminados aí sem grandes problemas, mas futuramente com grandes repercussões na obra. E em meio a esses nomes lendários, temos a menção de Captain John, Silver Axe e Ochoko como 3 Rocks proeminentes que da sua forma também marcaram época. Então o Ochoko, estando vivaço, tem um bom potencial para saber algumas verdades, alguns segredos aí importantes para alguém que quer alcançar o One Piece. Mas não é só isso. Devido à falta de imagens assertivas para representar a imagem de Wang Zi ou Ochoko, usaremos a imagem do fake Ochoko, porque era uma opção muito boa. Então vai ficar vendo aí o fake Ochoko e vai se contentar com isso. Mas entenda que a imagem do fake Ochoko não é representando o fake Ochoko, mas sim o verdadeiro Ochoko, que não tem imagem para representar o Ochoko. Então vai ser o fake Ochoko para representar o Ochoko Wang Zi. Agora, a gente sabe que o Ochoko também tem relação direta com o incidente de Rockport, que permitiu aí, né, que o Barba Negra usurpasse sua posse de Hashinosu. Incidente esse que foi perpetrado por Trafalgar de Waterloo. Curiosamente, tá? O mesmo homem que no capítulo 1056 reage de uma maneira muito estranha ao ouvir Eustace Kid mencionar o homem marcado pelas chamas. Papo reto, tá? Olha esses 3 painéis. O Luffy tá todo claro ali e curioso, né? A Robin, mano, na claridade, meio que pescando algo no ar. E entre eles tem o Law, que tava no mesmo cenário ali. Só que, cara, com uma tonalidade bem mais pesada, num quadro mais denso, mais obscuro, como se soubesse do que o Kid tá falando, mas não quisesse entrar nesse assunto. Como se talvez ele tivesse ali alguma relação mais forte com isso. Então o fato do Ochoko ter uma relação direta com o incidente de Rockport, que foi elaborado pelo Law, e o Cirurgião da Morte ter reagido, mano, de maneira bem esquisita ao comentário do Kid, é algo aí pra gente pensar e já notar que tem sim algumas coisas bem relacionáveis. Todos esses pontos já me pareciam bem interessantes, bem vinculados, e o Marcos foi lá no meu Twitter, inclusive, quem quiser, mano, sinta-se à vontade, DM é aberta, vai lá mandar teoria, vai lá mandar ideia. Tô sempre aberto a receber isso, super tranquilo. E ele me enviou a seguinte mensagem, o Marcos, se liga. Salve, Lipe! Hoje mandei a teoria no canal do Ochoko ser o cara da cicatriz e esqueci de complementar.
Ele pode muito bem ser o cara que estava com Crocus tomando saquê, já que seu nome é meio que oriental e as vestimentas lembram o país de Wano, que vale lembrar, é baseado na cultura oriental. Pra quem não tá ligado, Ochoko é a forma japonesa do nome chinês Wang Zi, que é o mesmo nome de um lorde chinês que foi um dos maiores piratas de sua era. Então, pra ser mais específico, o Wano é inspirado no Japão feudal, no período ali, mano, entre o século 12 e o século 19, que é um tempo, né, é um período grande pra cacilda. E o Ochoko num pirata chinês do século 16. Então tem uma brecha aí pra serem vestimentas parecidas, apesar de numa breve pesquisa eu ter notado que as roupas possuem suas peculiaridades e diferenças no Japão e na China. Mas a partir do momento que esse aí, mano, é um chapéu tradicional chinês, todo mundo sabe, por mais que One Piece seja original de Wano, existe sim uma chance desse homem aí falando com o Crocus tão misterioso, tão enigmático, seja de fato o Oshoku. No geral, eu gostei bastante da ideia do Oshoku ou Ochoko ser o homem da cicatriz de queimadura. Eu acho que é realmente um palpite bem legal. Eu já disse que minhas principais apostas eram o Coppergaban ou esse cara com o Crocus, e essa nova opção do homem da cicatriz ser o Ochoko, cara, me parece muito legal, de verdade, bem interessante. Seja esse homem na capa do capítulo 631, ou seja alguém que a gente ainda não viu. Esses pontos levantados na parte 3 do vídeo, tá, me parecem bem sólidos e, a meu ver, colocam o Ochoko como um excelente candidato para ser esse homem aí mencionado pelo Kid. E sobre ter ou não uma cicatriz de queimadura, porque a gente viu só o outro cara de costas ali e o Ochoko a gente nem sabe nem como é que é, mano. O cara se envolveu no incidente de God Valley e obviamente pode ter saído de lá com alguma cicatriz, queimadura ou enfim. A real é que essa parte da cicatriz, tá, é bem relativa, porque o maluco pode ter conseguido de tantas maneiras diferentes que é só a gente pensar em qualquer coisa básica e pronto, dá meio que pra justificar isso, né? Sei lá, queimando, fritando um ovo, queimou nas chamas que incendiaram God Valley antes dela ser consumida ali e desaparecer, queimou depois do Barba Negra tacar ele numa fogueira, sei lá. Qualquer coisa dá pra encaixar, tá? A opção parece bem legal e depois do capítulo 1059 eu diria que certamente entra no meu top 3. Coppergaban, Ochoko ou o Homem com Crocus, seja ele Gaban, Ochoko ou seja lá quem for. Pra mim essas três opções são as melhores pro Homem da Cicatriz de Queimadura. E agora sobre o homem, ou melhor, sobre a possível mulher. Como a gente pode ver, foi dito que houve uma imperatriz pirata de Amazon Lily entre a geração da Shaq e a geração da Boa Hancock. E como eu disse antes, foi mencionado que ela morreu da doença do amor. Mas será que morreu mesmo? E é aí que entra a magia Sir Crocodile, que eu já vou explicar. Seria o atual líder da Cross Guild essa antiga imperatriz? Vamos aos fatos. A diferença de idade entre Shaq e a Hancock é de 33 anos. Uma tem 31 e a outra tem 64, então uma idade média ali entre as duas é de mais ou menos 47 anos. O que no meio termo, né, poderia ser a idade dessa mulher que governou na geração passada. E pasmem, o Crocodile, para começo de conversa, tem 46 anos. Isso combinado com o segredo que o Ivankov disse saber do Crocodile, que sugere ali que ele era uma mulher, mas o Ivankov usou seus poderes para transformá-lo, pode indicar que o Crocoboy era uma Crocogirl de Amazon Lily. É dito que essa imperatriz pirata morreu porque, obviamente, né, o Crocodile tentaria assim forjar sua própria morte para assumir outra identidade, o que é um segredo, mas Ivankov, que o transformou em um homem, sabe disso. Inclusive, a morte dessa mulher, como é mencionado, nessa mulher Crocodile, seria até uma metáfora, pois ela renasceu com uma nova identidade ao se assumir como Sir Crocodile. O que fortalece a ideia dele de fato ter sido uma mulher é esse painel que mostra os chichibukais na execução do Roger, onde Crocodile é o único ou a única de costas, deixando uma suspeita bem forte de que há algo em sua face que ele esconde. Seria suas feições femininas antes da transformação corporal? O seu cabelo escuro, assim como o da Shaq e Hancock, também pode indicar algo. E quem sabe, essa aqui você não ouviu em nenhum outro lugar, a sua doença do amor não foi provocada pela sua paixão por um homem, pelo incrível pirata Edward Newgate.
Aparentemente, as poderosas imperatrizes Kuja só se apaixonam por piratas lendários, como a Shaki por Silvers Rayleigh e a Boa Hancock por Monkey D. Luffy. Será que a derrota humilhante que o Crocodile diz ter sofrido do Barba Branca, que ele carrega um rancor tremendo, é na verdade uma derrota no amor por não ter sido correspondida? Eu sou um adepto, tá? Eu sou um adepto do Crocodile ter sido sim uma mulher, que através dos poderes do Ivankov se tornou um homem. Acho que a ideia é interessante, acho que condiz ali com as falas, com os diálogos dos personagens e até com a falta da face ali do Crocodile na execução do Roger. Acho a ideia dele ser a mãe do Luffy um belíssimo meme, mas essa suposição e essa hipótese refrescante dele ser uma antiga imperatriz das piratas Kuja tem um ar ali de One Piece. Curiosamente, ele tem um anel em todos os seus dedos, menos exatamente no anelar. Seria um voto ali pra não amar mais ninguém? Enquanto estava em Alabasta, ele tentou tirar um rei de um trono. E o nome desse rei era Cobra, destronando uma cobra para tomar seu lugar de direito como rei. Seria aí um paralelo muito louco com Amazon Lily. Meus queridos, essa suposição tá rodando o mundo, a comunidade está em chamas com isso. E eu trouxe aí pra vocês, tá? Com esse acréscimo aí, obviamente, da Crocodile ter se apaixonado por Edward Newgate. Eu só não quero ninguém aí dizendo que, na verdade, a Crocogirl se apaixonou pelo Dragon e tiveram, que é um cara lendário, né? É um personagem do alto escalão aí. E eles tiveram um filhotinho cujo nome é Monkey D. Luffy. E meus queridíssimos, esse foi o vídeo, tá? Tô com o Tibirico de volta agora encaixado no microfone. Olha que coisa linda, vem que tem, tá estourando o áudio, beleza? Posso afastar mais um pouquinho, qualquer coisa. Enfim, tô animado, Tibirico de volta, bem encaixadinho aqui. Camisa combina com o negócio. E camisa, inclusive, da loja. Linda, maravilhosa, tá? Acesse a nova loja. Cara, toda repaginada, tá realmente muito legal e se tornou realmente uma parada muito mais profissional, né? Começou ali como uma lojinha online, tava caminhando, né? E agora realmente digievoluiu aí para ser de fato uma loja, tá? Uma grande loja com várias opções ali que você pode navegar e ser feliz, mano. Agora com o frete reduzido é só alegria, checa. E mais uma vez, meu querido, muito obrigado por me acompanhar até aqui, é muito bom te ter até esse momento. E eu te peço encarecidamente para você que não é inscrito no canal, se inscrever, mano. É conteúdo diário de One Piece Live todo domingo ali, 5 horas, 6 horas já começar, né? E claro também, né, não deixe de deixar aquele like que ajuda pra caramba e um comentário também que é sempre muito bem-vindo. Mais uma vez, muito obrigado por me acompanhar até aqui. E a gente se vê... O bagulho tá na minha bochecha, né? Tá estourando na minha cara aqui. E a gente se vê, sem sombra de dúvidas, aonde? Num próximo vídeo. É isso, galera. Valeu! Nesse final de semana a gente comemorou o aniversário da minha namorada. Aí eu fui fazer uns pão de queijo assim, bonito e tal, bacana, né? Peguei a chapa ali, fui colocar no forno pré-aquecido, meu irmão. Tinha outra chapa embaixo. Meu dedo colou ali, velho. Virei o homem da cicatriz de queimadura.